Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Hoje estamos aqui com a Bianca Santana. Está lançando esse livro aqui, vou mostrar para vocês. Olha aqui. Ó. Tá? E eu já encontrei vozes insurgentes de mulheres negras. Nós vamos falar sobre o livro que a Bianca está lançando, mas ela tem um vasto currículo de trabalhos e de estudo e tal, que eu vou tentar dissecar e apresentar para vocês. Quem é Bianca Santana? Quem é Bianca Santana? Eu li que você estudou na Casper Libero, sim, deu aula lá, deu aula na FAAP, se formou também na USP. Estudei na USP, estudou na não USP. Concluí. Então, você é como o Witzel, então. O Witzel estudou em Harvard, ele botou no currículo, não sabe nem onde fica. Não, mas o meu graduação o teu tá lá. Inclusa em Ciências Sociais, tá bom, por favor. Me conta um pouquinho, você estudou jornalismo, você é taróloga também, eu li que é taróloga também. Eu podia ter trazido aqui para você ler para mim. Conta um pouco de você. Conto. Bom, nasci e cresci na periferia de São Paulo, na Zona Norte, né? É de onde eu venho. E eu venho de uma família, minha mãe foi empregada doméstica, assim como minha avó, até acessar a universidade, prestar um concurso público e transformar bastante da trajetória da minha família, a minha trajetória. Você foi a primeira cursar A minha mãe foi a primeira. Tá. Ela era empregada doméstica, entra num concurso para trabalhar na Secretaria Estadual de Saúde e estuda economia. Que legal, hein? Numa universidade privada e se forma em 79. Tá. Mas apesar de ter estudado economia, minha mãe trabalha a vida toda como vendedora. Tá. E essa é uma história comum, né? Dentre mulheres negras, né? Aliás, eu separei, eu vou te interromper aqui logo de cara. Problemas. Eu separei uma fala da Lélia, que disse que tem muito a ver com o que você está falando. Para compreender o amétrica e o português, que diz, é um texto de 1980, mulheres negras são reduzidas a mulatas, domésticas ou mães pretas, mas sua presença deu forma e sentido ao país. Só para a gente continuar. Exatamente isso. Tá aqui, ó. Tá. Texto da Lélia, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Tá. Aí você veio da periferia, estudou. Isso. E aí, assim, cresci no Coab Fernão Dias, na Zona Norte. Tá. E tinha uma coisa com a escola. Gostava muito de estudar, gostava muito de ler. Em algum momento ali, quando eu ainda era bastante pequena, uma professora da escola pública sugeriu para minha mãe e para o meu pai se eles não podiam me colocar numa escola privada, porque na percepção daquela professora eu teria algum acesso que ela não conseguia, né? Tá. Na época meu pai era bicheiro, então ele não tinha muito problema com dinheiro naquele curto período. Tá vendo que ele chama Amigo Bicheiro. É um filme da época da Atlântida. Pois é. E se dinheiro não era problema, eu fui para essa escola. Estudei alguns anos, então, nessa escola privada, até fazer a escola técnica depois. Estudei no Liceu de Artes e Ofícios. E vou para a universidade. Esse movimento de sair da periferia para estudar no centro, acho que foi um movimento importante na minha trajetória de várias formas. Tinha algo da minha família não compreender, então meu tio, irmão da minha mãe, falava, mas com tanta escola aqui ao redor, vai estudar na cidade, pra quê? Né? O Liceu pegou fogo depois, não foi? O Centro Cultural do Liceu, né? Anos depois, pegou fogo. Tá. Infelizmente, porque é um acervo riquíssimo, mas muita coisa ali está preservada. Mas esse deslocamento da periferia para o centro, né? Mesmo que eu ainda voltasse para casa para dormir, acho que me desterritorializou. Tenho algo de migrante na trajetória. Tá. E quando eu falo eu, é também uma voz coletiva, porque essa é a trajetória de muitas mulheres negras da minha geração que chegam à universidade, né? Aí você escreveu, querido, não sei quando me descobri negra. Foi aí, nesse processo, quando você estava no liceu, fazendo esse vai e volta da periferia para estudar? Foi na universidade que eu tomei consciência, porque eu sou negra de pele clara.
E eu tô vendo ali que aqui eu fico, parece que a luz ainda fica a pele mais clara. E as pessoas negras no Brasil são pessoas de pele preta e pessoas de pele parda, nos termos do IBGE, né? Mas essa não é uma informação disseminada num país que acreditou tanto tempo no mito da democracia racial, em que tantas vezes referências positivas negras não são apresentadas. A consciência racial, ela não está tão disseminada. Na minha casa era um tema tabu. A minha família foi sendo branqueada. A minha avó, a mãe da minha mãe, era uma mulher preta de pele bastante escura. Seu pai escuro? Meu pai tem o meu tom de pele. Tá. E a sua mãe? A minha mãe um tomzinho mais escuro que eu. Tá. Meus pais são mais parecidos com o meu tom de pele, né? Tá. Minha avó materna, com a pele bem escura, ela tinha um projeto explícito de branqueamento familiar, porque ela acreditava que isso era melhorar. Tá. O Brasil acreditou nisso por muito tempo. É verdade. E acreditava que aqui não tinha racismo, que todo mundo Nem convivia parece bem. negro, né? Tinha aquela expressão. Ouvi isso muitas vezes. Nesse processo, então, quando eu saio da periferia e vou para a escola técnica, eu percebo diferença de classe com alguns colegas, mas eu ainda não tenho consciência de raça, apesar de ser das únicas negras. Pouquíssimos. Eu lembro de uma colega, a Fabiola, com quem ainda tenho contato. A Fabiola tinha bastante consciência racial. Ela era alguns anos mais velha e também tinha uma pele mais escura que a minha. Mas não era um tema naquele momento, era anos 90, não era um tema. Quando eu chego à universidade, percebo quando eu chego à USP. Porque eu vou fazer jornalismo na Casper Libero de manhã, trabalho à tarde e faço ciências sociais na USP à noite. E eu achava que era normal passar 3 horas no ônibus para voltar para casa, um longo também de manhã. Percebia que eu morava muito mais longe do que a maior parte dos meus colegas, percebia que tinha ali uma preocupação com grana que a maior parte deles não tinha, e começo a ver que só tem gente branca. Tá. Quando eu chego a Educafro, eu já fui fazer uma reportagem na Câmara Municipal, passei ali na Rua Riachuelo, na frente da Educafro. Entrei, porque eu já tinha... Trabalhando como repórter? Ou era uma pesquisa? Jornal Laboratório. Jornal Laboratório. Jornal Laboratório. Revista Esquinas. Tá. Criada pelo Faerman, mas na época não era ele. Marcos Faerman? Marcos Faerman criou a Esquinas. Juntos no Ex, no Versus. Que coisa linda. Eu não conheci, mas ele é muito importante na minha trajetória. Um grande jornalista. Tem uma autora, Neuza Maria Pereira, que escreve no Versus. Tem um texto aqui publicado no Versus. Neuza Maria Pereira é uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado. Tá, legal. Bom, quando eu entro na Educafro e eu já tinha trabalhado com o movimento de alfabetização de adulto, lá na Zona Norte, gostava muito da educação popular. Me ofereço para ser professora e começo a dar aula no cursinho no sábado à tarde. Mas o acolhimento do coordenador lá dos cursinhos foi algo que me surpreendeu. Porque ele falou, poxa, vai ser muito bom para os nossos estudantes ver alguém como eles fazendo USP e Casper. Quando eu chego ao Educafro, eu percebo um acolhimento no coordenador. E esse acolhimento vem com uma frase de que os estudantes iam se reconhecer com alguém parecido com eles que fazia Casper e USP. Né? Boas faculdades de referência. Aquilo me chamou muita atenção e provocou em mim uma reflexão mais profunda. Aí que veio a ideia de escrever? Aí veio uma proposta de um professor da faculdade, o Wellington Andrade, que hoje é diretor da Casper. O Wellington propôs que todos os alunos escrevessem um texto sobre a sua identidade. Tá. Quando ele faz essa proposta, eu escrevo Quando Me Descobri Negra, com esse título, no 3º ano de faculdade. E o que vem a ser o livro? É um livro de Ganhou relatos. o prêmio Jabuti esse, né? É do ilustrador, é do Matheus Velasco. E eu fico muito honrada quando falam do Jabuti. Eu falo, é lindo que o meu livro tem um Jabuti, mas o Jabuti é do Matheus Velasco, é do ilustrador. Mas tem Jabuti no meio. Tem Jabuti no meio, o livro tem Jabuti. Aliás, agora estou bastante feliz porque ele tem sido distribuído em escolas públicas pelo programa PNLD Literário, né? Espero que siga, que não tenha mais isso no desmonte, né? Tantos anos as escolas públicas ficaram sem receber livro de literatura, esse ano receberam alguns. A notícia que nós temos hoje, inclusive, que foi um corte de verbas terrível para a educação básica e vai cortar muitos livros. É a tristeza. É muito triste. Isso começou já há alguns anos e se aprofunda e é muito ruim.
Ainda assim, esse ano teve uma distribuição do livro em escolas públicas e eu tenho recebido muitas mensagens de estudantes do interior da Bahia, dizendo que pela primeira vez compreendem algumas coisas que aconteceram com elas. Trechinhos, São casos, relatos. São relatos de situações vivenciadas por mim na primeira parte. No meio, eu entrevistei outras pessoas que me contaram situações de racismo vivenciadas por ela. E mais no final eu mesclo. E tem ali uma tentativa literária. 2015, novembro de 2015. Tá ótimo. Mas é um livro, não é um livro teórico, não é um ensaio, ele não fala sobre o racismo dessa forma. Ele narra situações cotidianas. Tá. E a partir das situações, eu acho que as pessoas vão tomando consciência, né, do que é aquilo. Bom, aí como é que veio a ideia desse aqui, né? Mostrar de novo. Mas você já quer ir assim rápido? Não, tem não, outras coisas no meio. Tem outras coisas no meio. Então vou só mostrar o livro e você fala do meio, então. Combinado. Tá combinado. bom, vamos lá. Quando eu lanço Quando Me Descobri Negra, eu também não me identificava muito como escritora, porque a gente tem essa imagem de que escritor no Brasil ou em vários lugares do mundo é um homem, mais ou menos assim da sua idade, Tá. que tem uma estante dessas cheias de livro. E que escreve alguns livros eventualmente, pode ser até. Exato, exato. A gente não tem essa imagem de mulheres ou mulheres negras escritoras. Isso tem sido uma batalha. Negras, né? É uma batalha coletiva, né? Tá. Que a gente se reconheça dessa forma. E para mim foi um desafio me reconhecer assim. Mas tudo certo. Comecei a fazer oficinas de escrita para mulheres. Tem uma que eu separei aqui, essa aqui. Que você também tem uma coletânea Inovação Ancestral de Mulheres Negras. É essa que está no meio. Vou chegar a ela. Tá. Por quê? Quando eu fiz mestrado, estou no doutorado, fui dar aula na Casper e eu percebia no texto das meninas alguma coisa mais travada do que o texto dos meninos. Tinha aluna negra? Poucas, mas tinha. Poucas, você fala o quê? Numa turma de... Numa turma de 100, tinha uma ou duas. Ah, peraí. Então, não é pouca. Ninguém quase, praticamente. É muito, muito pouco. É uma média muito pequena. Sim, porque é uma faculdade privada que não tinha para Uni, não tinha cota racial. E homens negros? Também eram? Também, 2, 3. 2, 3. Tá. Mesmo número. Tá. Ainda assim, naquele momento estavam se organizando, fizeram um coletivo, a Africasper. A maior parte das universidades hoje tem tanto coletivo feminista quanto o coletivo de estudantes negros, né? Isso é uma mudança muito grande de quando eu era aluna, por exemplo. Que esse tema não estava colocado, não era uma pauta, né? Quando eu percebo essa... Porque os meninos, a minha sensação é de que vários deles escreviam um monte de bobagem com erro conceitual, mas num tom muito seguro. Vários deles escreviam coisas ótimas, brilhantes, tudo certo. As meninas, muitas delas com um rigor conceitual grande, mas um texto muito travado. Tá. E eu fui conversar com outros colegas se eles também percebiam isso. E vários colegas homens acharam que eu estava viajando. E uma outra colega mulher achou que fazia sentido. E eu comecei a fazer um trabalho com as minhas orientandas de TCC, para tentar que elas produzissem textos mais fluidos. E aí uma conta para outra, que conta para outra, de repente eu tinha uma demanda enorme de alunas que não eram minhas orientandas, me pedindo ajuda com o texto. E aí nas férias eu organizei uma oficina de escrita. E desde então eu tenho oferecido oficinas de escritas. Você continua? Continuo. Primeiro só para mulheres, depois para mulheres negras também, depois eu faço oficinas mistas. Você também não para, né? Não, eu trabalho muito, eu tenho 3 crianças. Nossa, ainda tem 3 crianças? Tenho 3 crianças pequenas. 6, 8 e 10 anos de idade. Nossa, mãe. Mas nós vamos chegar, você falou que no vamos meio chegar. tinha essa coletânea. Isso, porque aí o que acontece? Das oficinas, eu percebia a riqueza de textos produzidos por essas mulheres e tinha uma necessidade, eu tinha uma ansiedade de mostrar isso para outras pessoas. Tá. Porque muitas narrativas em primeira pessoa, porque a maior parte das oficinas que eu faço é de escrita autobiográfica. De que se tratava mais ou menos do sistema assim, de coisa... essas narrativas, quando você verificou que havia uma empresa, a pessoa não soltava, tinha a ver com o quê? Eu acredito que tem a ver com o medo de encontrar a própria voz. E isso tem muita produção sobre isso, né? Um livro recentemente traduzido aqui no Brasil, da Grada Quilomba, Memórias da Plantação. Ela fala muito das nossas vozes silenciadas.
Tá. A Virginia Woolf já dizia isso lá atrás sobre a escrita das mulheres. Além das mulheres terem pouca condição material de sentar para escrever, tanto que ela falava do quarto, né, e do dinheiro para poder sentar e escrever, ter espaço para isso, as mulheres negras têm ainda mais dificuldade. E mesmo quando a gente conquista um pouco dessa condição, a gente não se sente segura ou suficientemente importante, como se o nosso ponto de vista talvez não importasse. Tá. Nas oficinas, era isso também que eu trabalhava. O quanto contar as nossas histórias tem a ver não só com registrar uma memória individual, mas também conforma uma memória coletiva, de um ponto de vista que não é suficientemente retratado e difundido na sociedade brasileira. Tá. A Chimamanda Adichie, escritora nigeriana, tem um TED, um vídeo bastante famoso, que é O Perigo de uma História Única. E ela conta... É um TED, acha no YouTube e foi editado como livro. Vamos catar, vamos ver. Isso. Porque tudo que eu havia lido eram livros nos quais as personagens eram estrangeiras. Eu me convenci de que os livros, por sua própria natureza, tinham que ser estrangeiros. E tinham que ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar. As coisas mudaram quando eu descobri os livros africanos. Não havia muitos disponíveis e não eram tão fáceis de encontrar quanto os estrangeiros, mas... devido a escritores como Chinua Achebe e Kamara Lai, eu passei por uma mudança mental em minha percepção da literatura. Percebi que pessoas como eu, meninas com a pele cor de chocolate, cujos cabelos crespos não podiam formar rabos de cavalo, também podiam existir na literatura. Comecei a escrever sobre coisas que eu reconhecia. Eu amava aqueles livros americanos e britânicos que eu lia. Eles mexiam com a minha imaginação, me abriam novos mundos. Mas a consequência inesperada foi que eu não sabia que pessoas como eu podiam existir na literatura. Então dá para ver nesse vídeo da Chimamanda a importância de se conhecer pontos de vista diferentes para uma mesma história. Tá. Não tem uma história só. Quando as mulheres negras escrevem a partir da sua realidade, a gente conhece perspectivas do Brasil que não necessariamente estão presentes na maior parte dos livros, do material didático, da produção acadêmica, do que quer que seja. A ideia do Inovação Ancestral de Mulheres Negras é a gente identificar um pouco desses tesouros escondidos. Pensa que uma mulher negra na cidade de Tiradentes ganha, em média, 400 e poucos reais por mês. Essa é a renda média de uma mulher lá. Como ela sobrevive? Pensando que muitas dessas mulheres são chefes de família. Então, isso é para elas, para os filhos, para a comunidade. Porque tem algo que não se dá só no privado, tem muita relação comunitária. As pessoas fazem as coisas juntas. Uma vez eu entrevistei a Flávia de Oliveira, que é uma pessoa muito interessante. Sim. E ela me contava que morava no subúrbio, né? Antes de mudar, até ela fala dessa transformação dela também de sair do subúrbio e morar na Zona Sul. E quando morava no subúrbio, também no conjunto assim, habitacional e tal, a troca entre as pessoas era a coisa fundamental de você cuidar do filho da outra, do alimento, do mantimento. Exatamente. Gás. Eu lembro que na minha infância, na Coab, gás era uma coisa muito cara. Então, vira e mexe, acabava o gás de uma vizinha. A minha avó sempre tinha, a minha avó era aposentada, recebia uma pensão, ela tinha sempre um bujão a mais. Tá. E emprestava para as vizinhas. Isso é uma troca entre mulheres, que nós estamos falando principal. Especialmente entre mulheres. Exatamente. Tem uma outra autora italiana, Silvia Federici, que mora nos Estados Unidos, que ela fala do comum, de como as mulheres são as guardiãs do comum, daquilo que não é do mercado, daquilo que não é do Estado, mas de recursos compartilhados numa comunidade. E essa que a centralidade da vida está aí. Essa coletânea é uma proposta. A gente acha onde? PDF na internet, licença aberta de direito autoral. É só Eu vou lá baixar. em Inovação Ancestral das Mulheres e acho lá. Acha. Editora Oralituras. Se preferir, tem no site da Oralituras. Tá, editado pela bom. Maite Freitas. Lá são 27 relatos em primeira pessoa de mulheres negras. Mulher do samba, do candomblé, acadêmica, Todas aqui de São doutora. Paulo? Não. São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro. Tá. Essas mulheres, elas contam aspectos da sua vida, obviamente não dá para contar a vida toda, mas a partir daí a gente consegue apreender esses
o que tem de compartilhamento, o que tem de riqueza. Porque muitas vezes a gente olha para a vida dessas mulheres e vê o que tem de ruim e de escassez. E é verdade. Não é uma tentativa de romantizar. Mas compreender como, a partir de poucos recursos, essas mulheres fazem coisas fantásticas. E aí está a nossa riqueza. E quem são essas mulheres que estão lá na coletânea? Tem a Nega Duda, que faz o samba de roda da Nega Duda. Tem a Beth Belli, criadora do Iulô Badmin, um bloco afro aqui de São Paulo. Vamos botar. Aliás, é sensacional. Vamos ver. Estamos fazendo a relação de quem você encontra na coletânea. Vamos embora. Não vou falar das 27, mas tem a Alessandra Ribeiro, que é doutora em urbanismo pela PUC de Campinas, é mãe de santo e é da comunidade de Jongo, Dito Ribeiro, lá de Campinas, Casa de Cultura Fazenda Roseira. Será que nós encontramos alguma coisa dela Muita também? coisa. Outro, vamos ver outro. É bom de dar uma ilustrada. Tem muita coisa, muita coisa. E vai firmando essa pisada. Pisa na pressão. Pisa na pressão. E vai firmando essa pisada. Pisa na pressão. Pisa na pressão. E quando você dança jongo. Pisa na pressão. Pisa jongueira. Pisa na pressão. E quando você dança jongo. Tem também Quando a gente fala em jongo, são parentes. Me lembro da Clementina, né? Que era cantora de jongo, lá de Valença, uma região que eu conheço bem, praticamente fui criado lá em Marquês de Valença, Vale do Paraíba, Fluminense, Sul Fluminense. Tem a Luciana Reis, que é uma assistente social, que teve uma experiência muito forte na Cracolândia, em São Paulo. Então, tem mulheres com trajetórias diversas. Eu mencionei mais as mulheres da cultura, não, e depoimento mas tem bem, acadêmicas, bem variado, né? Histórias que não tem nada a ver uma com a outra, não, dizer. editora. Recomendo. A primeira edição esgotou em menos de 2 meses. Tá. Então, para receber a segunda. Nessa aqui. É. E agora, esse terceiro. Enquanto eu fazia o Inovação Ancestral de Mulheres Que Negras... ano que foi? Foi esse ano. O lançamento foi dia 30 de abril. Mas eu trabalhei nesse livro por quase 2 anos. Tá. A minha pesquisa de doutorado é sobre a escrita e a memória de mulheres negras. E para a qualificação de doutorado, eu fiz uma pesquisa de textos publicados por essas mulheres, que tenham sido reconhecidos, enfim, por N áreas de conhecimento. Tá. No meu texto de qualificação, eu construo uma linha do tempo, desde uma carta escrita pela Esperança Garcia, perto de 1770, no Piauí, até os textos mais recentes, publicados, sei lá, o romance Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, em 2007, por exemplo. Tá. Então, é uma linha do tempo muito longa. Várias dessas mulheres eu encontrei menção à produção delas. Então, Eunice Cunha, eu sabia que ela tinha escrito no Clarim da Alvorada, que era um jornal da imprensa negra paulista da primeira metade do século XX. Mas eu nunca tinha lido um texto dela. Eu li que são, você vem do século XVIII para cá. Isso. Que são 250 anos de pesquisa, de história, de levantamento, né? Exatamente. Alguns desses textos disponíveis e conhecidos, mas alguns deles também completamente desconhecidos, perdidos. O texto da Eunice Cunha foi o mais difícil para eu encontrar. Tá. Porque E como é que você sabia dela? Eu encontrei em textos de historiadoras. Isso, muitas vezes. Referências a uma ela. pesquisa acadêmica faz referência e disseram, ó, existiu o Clarim da Alvorada e existia uma mulher que escrevia lá. Mas quando eu fui atrás dos exemplares do Clarim da Alvorada, eu não encontrava nenhum exemplar com textos da Eunice Cunha. Mas eu sabia que existia e eu precisava encontrar esses textos. Quando eu encontro esses textos para o meu projeto de doutorado, eu não podia ficar com eles só para mim. Porque é óbvio, eu vou analisar esses textos na minha pesquisa. Mas publicá-los é uma possibilidade de mais pessoas terem acesso ao original e fazerem outras pesquisas, outras análises. As vozes dessas mulheres precisam ser conhecidas. E aí vem a ideia de fazer o Vozes Insurgentes de Mulheres Negras. Isso a gente vai contar, tem muito para contar sobre esse livro. Não falei 2 programas, hein?
com a Bianca, porque ela tem muita história para contar. Eu vou dar uma provocadinha nela agora, para deixar o programa de amanhã exclusivamente sobre o livro, porque a gente vai incluir, botar muito sobe som, alguém contando alguma coisa, alguém cantando aqui e ali, para ilustrar, porque olha aqui, eu tenho a lista aqui, é imensa, né? 24 autoras. Eu vou dar um pulo, antes de falar do livro, aproveitando que você está aqui, porque nós tivemos, aconteceu acho que ontem, a morte da escritora americana, que era a primeira escritora negra a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, a Toni Morrison. E eu nunca tinha ouvido falar. Da Toni Morrison? Não, nunca tinha ouvido falar. Veja você como é que é. Ela foi Nobel em 93. Exatamente. E escreveu Amada, que ganhou o Pulitzer. Olha só, a importância dela. Você acha que agora eu estou dando um salto para o programa de amanhã ficar exclusivamente com vozes salto maravilhoso das mulheres negras? Porque imagina, um homem culto como você não conhecer Toni Morrison, a única negra Nobel. É uma falha brutal. Estou reconhecendo de público. Olha só, mas não é uma falha sua. É uma falha de uma sociedade racista, machista, sexista. Pode ser. Sociedade brasileira, sociedade norte-americana, obviamente. Porque a gente produz literatura desde sempre, mas não necessariamente essa literatura é disseminada e difundida como deveria ser. Lógico que a Toni Morrison, ela está publicada há muito tempo, ela tem alguma divulgação, mas não como os autores homens com prêmios equivalentes. Não, nada. E se eu falar do Faulkner, de outros escritores americanos, do Hemingway, sei lá o quê, a gente fala com o maior entrosamento. Isso, e é um clássico, e todo mundo leu, e todo mundo tem a obrigação de ter lido. Uma mulher negra, escritora, mesmo que ganha o Nobel, ela não é clássico. O que é o cânone? O cânone ainda é branco e homem, né? E isso a gente precisa desconstruir. Não sei, e não tenho muita propriedade para falar do cinema. Eu falo do cinema americano. Mas antes de ir para o cinema, eu queria então aproveitar e falar um pouco da Toni Morrison. Tá, vamos lá, aproveitar. Ela esteve no Brasil, assim que ela ganhou o Nobel de Literatura, a editora que a publicava trouxe e fez eventos grandes com ela. E disse que ela falou, poxa, mas não tem escritores brancos? Só tem escritores brancos no Brasil? Porque onde a levavam só tinha gente branca. Na plateia, que foi um mico na plateia, na fazendo mesa. perguntas. Todo mundo com quem ela convivia era branco. E aí diz que foi um constrangimento. Então a editora promoveu um almoço com escritores e escritoras negros brasileiros. Então eu tenho visto, né, nesses... Isso foi há quanto tempo atrás? 1993. Tá. Mas aí tem muitas fotos da Toni Morrison num almoço com Miriam Alves, que é uma grande escritora brasileira, negra, que está aqui entre nós. Acabou de publicar um outro romance chamado Maré. Tem foto dela com Arnaldo Xavier, um poeta negro paraibano. O Abdias estava vivo ainda? O Abdias estava vivo, mas eu acho que ele não estava nesse encontro. Mas ele estava sim. Tem foto com o Kuti, que além de ser doutor na área de literatura, escreve produção literária riquíssima, maravilhosa. E a gente não conhece. Tá vendo? A Toni Morrison chega ao Brasil depois do Nobel e pede para conhecer essas pessoas que não tinham naquele momento o reconhecimento que elas deveriam ter e que até hoje não têm. Tá vendo? A Conceição Evaristo ganha reconhecimento tardiamente. Ela começa a publicar nos Cadernos Negros na década de 1980. O romance... Anos e anos depois começa a ser reconhecido. Exatamente. O primeiro romance, que é o Becos da Memória, ela escreve em 1986 e ela só publica em 2006 pela primeira vez. A gente vai continuar amanhã, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, porque essa conversa vai longe, tá? E vocês, falando de Toni Morrison, já foi, né? Já foi. Já foi. Mas e até amanhã dá para ler Amada, da Toni Morrison, dá para ler Becos da Memória, da Conceição Evaristo, hoje à noite. Legal. Então, até amanhã. Amanhã nós voltamos com a Bianca.